Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades, onde fora realizado a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo eles teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratados com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Humildes, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Queridos irmãos e irmãs, hoje na nossa liturgia nós encontramos um evangelho de palavras duras. Talvez nós pudéssemos ouvir: e tu, Tietê, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Não digo isso para que nós fiquemos com medo de Deus. Não é isso. Mas o próprio Salmo, ele nos dá a chave de entendimento. Se não existir em nós uma vida de humildade, o nosso coração, ele não renasce, ele não é renovado, ele não se torna aquilo que o Senhor nele quer realizar. Os empecilhos que estão no caminho não são os nossos pecados, as nossas limitações ou as nossas quedas. Eles atrapalham, eles criam situações, mas a verdade é que quando nós não reconhecemos a nossa miséria, quando nós somos soberbos, quando nós achamos que podemos pelas nossas forças, é ali que mora o perigo de não nos salvarmos, de não abraçarmos e acolhermos essa salvação que o Senhor já nos deu. Olhando para a primeira leitura, isso fica claro para nós. Nós começamos a ler esta semana a história de Moisés, uma história que começa com dor e sofrimento. A mãe que tem que entregar o seu filho, hoje nós vimos, de alguma forma ela descobre um modo de salvá-lo, mas ele, como hebreu, diante daquilo que os egípcios faziam, ele tenta resolver a situação ao seu modo. E quantas vezes nós, quando tentamos resolver as coisas ao nosso modo, nós criamos mais problemas e dificuldades? Muitos de nós. E é isso que acontece com a vida de Moisés. Tentando salvar alguém, ele tira a vida de outro. E matando aquele egípcio, começa a ter medo, porque diante de dois que brigavam, e ele vai dizer alguma coisa, e diz: mas quem que é você? Vai nos matar também? Para dizer que isso também muitas vezes, em grau menor ou não, acontece na nossa vida. Tentando fazer o bem, erramos, fazendo o mal,
e depois somos julgados pelos outros por conta daquilo que vivenciamos. E por isso que Moisés, ele foge, ele vai embora. Primeiro porque querem matá-lo por conta daquilo que ele fez, mas também porque dentro de si existia toda uma agitação. Depois, olhando para toda a história, ela vai se desenrolando, e aí nós vamos entendendo também um chamado de Deus que faz com que esse homem que é fraco e pecador seja e se torne para nós um modelo de um grande profeta. Um grande profeta, ao qual a igreja, olhando para a história de Moisés, reconhece nele, nas coisas que ele vivenciou, um pré-anúncio daquilo que o próprio Cristo viveu. Porque também Jesus precisou ser salvado. Precisaram fugir para o Egito para salvar a sua vida. Mas para nós hoje, o que é importante? É perceber que nós não podemos ficar parados nos erros que nós cometemos. Porque se nós ficamos cristalizados naquele erro, a partir de então, a nossa vida, o nosso coração, ele já não pode mais ser fecundo. E é por isso que nós precisamos, meus irmãos, buscar na humildade. E o que é a humildade? Senão o reconhecimento daquilo que nós verdadeiramente somos. Nossa Senhora, que é modelo de humildade, ela vai dizer: o Senhor olhou para a pequenez de sua serva. Ou seja, é traçando este caminho de humildade e reconhecendo os nossos erros, mas ao mesmo tempo reconhecendo e se colocando debaixo da misericórdia de Deus. Não é um abusar da misericórdia, mas é reconhecer a falta. Dizer: Senhor, eu fui fraco, eu errei, eu não queria ter errado, mas eu errei e eu preciso ser uma nova pessoa. Nós temos o sacramento da penitência, que deveria ser justamente para nos ajudar a isso, a reavivar o nosso coração, a receber de novo o perdão de Deus e dar o passo. Mas qual é o problema? É que quando nós vamos nos confessar, nós não olhamos para Deus, nós continuamos olhando para nós mesmos, para o nosso pecado. E por isso que tem pessoas que confessam, mas depois voltam ao confessionário para dizer: olha, eu já confessei isso há tanto tempo, mas isso sempre está voltando. Mas está voltando por quê? Porque eu continuo a olhar para mim mesmo e não olho para Deus. Aquele que confessa o seu pecado, aquele que reconhece a sua miséria e deposita na misericórdia, já não olha para si, olha para Deus e agora se alegra, porque descobre que Deus, mesmo naquela situação em que talvez eu não consiga me dar uma oportunidade, Ele me dá. E ao invés de tristeza, o que entra no meu coração? Uma alegria. Eu começo a olhar para a minha vida de um modo novo. E aquilo que era negativo e que me humilhava e que me jogava para trás, hoje se torna um sinal de graça. Que bom que eu experimentei daquela miséria, porque naquela miséria eu descobri este amor de Deus. O coração de Jesus, ao dizer estas palavras, com certeza era um coração entristecido. Como diante de Jerusalém, ele olhava para Jerusalém e chorava por conta da vivência daquele povo. Não é que Jesus, neste evangelho, ele está como um tirano que tem prazer de condenar. Não, nós às vezes somos malvados e temos o prazer de ver o outro se dar mal. Mas Jesus, quando ele diz isso, ele diz com um pesar: e tu, Cafarnaum, ai de ti, Corazim. Como quem diz: despertem, acordem, veja tudo aquilo que já foi feito diante dos teus olhos, no meio do teu povo. Desperta. Não é uma condenação, mas é quase que uma amargura, um desejo de abrir ainda os olhos daquele povo para dizer: fiquem atentos, porque se vocês continuarem assim, o juízo é certo e não vai haver salvação se vocês não abrirem o coração, se vocês não mudarem o modo de agir. Meus irmãos, é um apelo que o Senhor está fazendo para todos nós. É um apelo.
De um lado, para olharmos para a nossa história, aceitarmos a nossa miséria, mas também sermos capazes de alcançar uma verdadeira contrição. Por que que a confissão não é eficaz na nossa vida? Porque nós confessamos para estar bem com a nossa consciência. Nós não confessamos porque entendemos que ofendemos a Deus. E quando eu venho simplesmente suavizar a minha consciência, bem, eu venho e digo, olha, eu fiz isso, fiz aquilo. E pronto, aliviei a minha consciência, mas não mudei a minha conduta. Nós precisamos mudar a nossa conduta. Não existe os pecadinhos de sempre. Muita gente utiliza isso. Olha, eu só não roubei e não matei, o resto tudo eu fiz. Ou ainda, não, são só aqueles pecadinhos de sempre. E que triste saber que o pecadinho de sempre foi o empecilho de que eu me salvasse. É triste, porque saber que eu não me salvei porque cometi uma coisa absurda, hedionda, terrível. Agora saber que eu não me salvei por conta de uma língua que eu não me esforcei para manter dentro da minha boca, um olhar de julgamento, por conta de fofoca, de calúnia, isso é triste. E é esta tristeza que o Senhor expressa. Ai de ti, Padre Milton. Ai de ti, Juliana. Ai de ti. E poderia dizer todos os nossos nomes. Ai de ti, porque existe uma dor daquele que ama e vê que o outro está se perdendo porque não está abrindo o coração para acolher o novo do Senhor. Peçamos a Deus hoje que Ele nos ajude, que de algum modo nós possamos olhar para a nossa história e chorar os nossos pecados. Chorar de verdade porque reconhece que feriu, que machucou. E quando nós choramos de fato pelo erro que nós cometemos, o que acontece? Nós não cometemos mais. Ou vamos fazer de tudo quanto está ao nosso alcance para não fazer. Porque o que vai diante de Deus não é mais o meu orgulho ferido, mas é de fato a minha pequenez e a minha miséria. Vocês entendem? Porque senão eu estou tratando do meu orgulho. E trato do meu orgulho como? Dizendo, eu fiz errado, então vou massageando a minha consciência, eu me confesso sempre, eu vou sempre à missa, e o meu ego vai subindo, subindo, subindo. Hoje nós celebramos São João Boaventura. Ele é um homem que se tornou santo. Por quê? Porque buscou não ficar parado nas coisas, mas mergulhar naquilo que estava escondido, naquilo que era profundo. Não desprezou o conhecimento humano, não desprezou a filosofia que estava tão em alta naquele período, mas descobre que todo conhecimento, tudo isso só tem sentido se nos leva a Deus. Um homem que se tornou franciscano, e se tornou franciscano porque admirava Francisco. E vai dizer que até o seu nome, Boaventura, foi dado por Francisco, porque quando era criança estava doente, e Francisco vai e traça sobre ele o sinal da cruz e diz Boaventura, e ali assume aquele nome para a sua vida. Uma alma pura, uma alma simples, que não lutava por lugar. E porque não lutou por lugar, a sua sabedoria não foi uma sabedoria que alimentou o seu ego, mas a sabedoria que a ele foi confiada por Deus alimentou um povo, alimentou uma igreja, se tornou um bispo da igreja e alimentou ela com aquilo que na sua humildade era capaz de colher de Deus. Assim também é o que o Senhor deseja de nós, que na nossa pequenez nós possamos acolher tudo quanto, nada mais e nada menos, mas tudo quanto a graça do Senhor deseja dispensar nas nossas vidas, mas não para nós sermos, mas para que nós possamos, como instrumento, dar Deus na nossa realidade, na nossa vocação, aonde nós somos chamados. Que o Senhor nos ajude e Boaventura interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.